You can't handle the truth. Caríssimos ouvintes, muito bem-vindos. Hoje temos algo único neste podcast. Já estás muito bem disposto e isso já me está a deixar nervoso. Já, não é? Ela está calmas que eu não estou Não é habituado. normal. Eu não estou habituado. E E está muito calor. pronto, vou alterar o tom então, caros ouvintes. Freia. Caros ouvintes, então hoje é um episódio bastante especial porque temos connosco um dos gajos mais interessantes de Portugal. Okay? Nós decidimos fazer este episódio, quisemos trazer ao nosso episódio esta pessoa mais interessante de Portugal e dar-lhe ideias para ser ainda mais interessante. Marcelo Rebelo de Sousa, quando ouviu isto, ofereceu-se, obviamente. O JJ ainda tentou apanhar o avião um bocadinho mais cedo, mas a gente disse que não valia a pena porque temos connosco alguém que veio do Cartachos para o mundo. Ele esteve em Chicago, esteve nas Bahamas, está a meia volta em Peniche, apanha tubarões, dá aulas a bichos também complicados na Escola Superior de Peniche, tem até uma sex shop online, é escritor, é orador, é palestrante motivacional, é humorista, é de tudo um pouco, João Correia. O João tem aqui um percurso de vida muito engraçado, tem muita coisa para nos contar certamente, e aqui como sempre, além do João, que eu já vou passar a palavra, temos também Finório, que foi um bycatch, foi das primeiras espécies que o João apanhou quando estava a começar o seu negócio de venda de tubarões, por engano, obviamente, devolveu ao mar e foi parar às costas da Venda Nova. Depois temos Judas, que o João conheceu como modelo de lingerie erótica e com pouco sucesso, como é óbvio, depois teve de repensar um bocadinho de público-alvo. Era muito sucesso, mas era um modelo muito particular que a maior parte das pessoas não tem muito interesse. Mas quem tem interesse gostou muito. Sim, rendeu ainda 20 euros em produtos à la lunga. E depois, claro, temos aqui o João. João, muito obrigado por estares aqui connosco. Opa, obrigado eu. João, há aqui uma situação, há aqui várias situações que nos unem. Primeiro, Vamos agora? somos os dois instrumentistas, que eu não gosto muito de dizer músicos, tu és baterista, Baterista é uma palavra muito forte no meu caso. Mas Pronto, tocas bateria, que é diferente de ser baterista. É isso. Ambos temos relações íntimas com sex shop, tu vendes, eu compro, que é diferente, pronto. Mas tu também foste catequista. Certo. E nós três também tivemos, falo no passado, a nossa fase francamente ratos de sacristia, porque talvez fosse mesmo essa a expressão. Uhum. E depois a tua biografia na página do, como é que se chama aquele jornal local que tu mandaste o link, Cruz? Chama-se Público, é isso? Não era do Público, era um jornal Mirante. do Mirante, Era o exatamente. Sim. A tua biografia diz o seguinte: foi catequista, embora, passo a citar, distorcesse parte dos ensinamentos bíblicos. Opa! Eu quero saber aqui a que nível. Eu tenho três níveis. Muito bem. O primeiro nível é, mas dizias que Maria não era virgem, que é grave. Segundo nível, talvez Cristo tenha virado a Maria Madalena. Ou, terceiro nível, que eu diria, assim também eu, Jonas talvez não tenha estado na barriga de uma baleia. Em qual das três é que tu, distorcias parte dos Muito bem. ensinamentos bíblicos? Olha, isso é uma excelente questão e não é fácil de responder. Mas posso-vos contar rapidamente uma lição que eu dei quando dei catequese, de que me lembro vividamente. Estás a falar com três pessoas que já foram todos catequistas também, portanto... Lindo, excelente. Então, eu dei catequese durante um ano. Mais uma coisa que a gente tem em comum. Também só dei um ano e jurei para nunca mais. Fiz aquela progressão toda normal de
de católico no início, quando era adolescente, portanto, a profissão de fé, o crisma, tudo isso. E depois dei catequese durante um ano, antes de vir para Lisboa. E admito que foi uma experiência enriquecedora. Eu gostei acima de tudo do contacto com os miúdos, dava primeiro catequismo, portanto, primeira classe, digamos, 6 anos. E, para não me alongar muito, calhou-me a mim, era eu e mais 2 colegas, que éramos, portanto, verdinhos, éramos os 3 catequistas de novatos, com uma pessoa mais velha, naturalmente, a Dona Madalena, que nos guiava durante as lições, para não metermos ali a pata na poça. Calhou-me a mim aquela lição em que era preciso explicar aos miúdos que ao domingo não podem ficar em casa a ver os desenhos animados porque têm de ir à missa. Porque antigamente só havia desenhos animados ao sábado e ao domingo de manhã. A quem o dizes? Aquela terrível lição de explicar, acabou-se o domingo porque os meus amigos agora têm que ir à missa. Então, o que eu fiz, aquilo nós tínhamos como auxiliares, isto nos anos 80, umas fotografias a preto e branco de uns meninos assim, e tudo aquilo admito era um bocadinho já passei, não é? E eu pensei, não pode ser. Então, levei uma folha de papel assim grandona, uma cartolina, que preguei lá no quadro de esferovite com os pioneses. Começaste a desenhar o inferno. Não, muito melhor. É aqui muito que vocês melhor. vão parar se ficarem a ver desenhos animados. Houve, modéstia à parte, acho que foi um dos momentos mais brilhantes da minha carreira curta, que foi, comecei a desenhar um Fórmula 1, e à medida que ia desenhando, os putos iam percebendo. É o Ayrton Senna, não sei o quê, é o Fittipaldi, não sei quantos, e foram percebendo que era um Fórmula 1. E eu, de alguma forma, dei bastante ênfase ao depósito, ao tanque de combustível. Pronto, fiz assim grande e pintei assim de preto e não sei o quê. Expliquei, então o que é isto? É um Fórmula 1, toda a gente muito entusiasmada. Então e o que é isto? Eu a apontar para o tanque. Eles metem a gasolina, não sei o quê. Ok, então o que é que o Fórmula 1 tem de fazer durante a corrida? Durante uma vez ou duas, ou o que é? E os gajos, tem que meter gasolina. E eu, ora aí está, porque o Fórmula 1 sem gasolina não consegue andar. E é por isso que nós, aos domingos, temos que ir a testar na altura, acho que a expressão que eu usei foi de palavras boas. Temos que ir a testar de palavras boas para conseguirmos aguentar a semana e levarmos ali um banho de boas ideias uma vez por semana. Não sei se foi boa ou má ideia. Posso-vos dizer que aqueles miúdos iam religiosamente à missa. E na lição seguinte de catequese, com muito entusiasmo, diziam que tinham ido à missa, dizendo que foram à boxe. Eu fui à boxe no domingo passado. Fui a testar na igreja no domingo passado. E pronto. Eu imagino que esta abordagem, que a mim me pareceu brilhante, pode não ter caído particularmente bem lá na conjuntura local, na altura, porque mas eu achei que era genial. Mas isso podia seguir para o resto da catequese toda, essa analogia. Pois ir à confissão é como ir trocar os pneus. Tem que ser de vez em quando. Bem pensado. A verdade é que essa metáfora não te valeu uma renovação de contrato, porque só deste um ano... Sim. Bom, mas foi por escolha minha, porque a verdade é que eu depois vim morar para Lisboa com os meus pais. O meu pai já trabalhava em Lisboa e vinha todos os dias. E depois eu fui para o meu 12º ano. E na altura, não me perguntes porquê, mas o Cartacho a escola secundária não tinha assim grande reputação. E o 12º ano era aquele ano antes da universidade, não é? Que um gajo tinha que se preparar e não sei o quê. Então a família toda mudou-se de armas e bagagens para Lisboa. E lá vim eu aqui para Lisboa e depois começou a universidade e não sei o quê. Portanto, de facto, foi uma carreira curta. E admito que aqui em Lisboa não andei à procura de local onde pudesse exercer a minha atividade de catequista. Olha, e agora muitos anos mais tarde, João, onde é que tu recomendas às pessoas para irem abastecer ao fim de semana para aguentarem a semana? Vocês estão cheios... É só perguntas complicadas. Porque tu também tens conversa, tens quase um livro de autoajuda, não é? Lançado o ano passado. Olha, eu posso dizer o seguinte, seja o que for que a pessoa faça, que de alguma forma lhe encha a alma, e digo não no sentido
sentido religioso, mas no sentido que todos nós entendemos. Olha, eu vou-vos dizer, a mim ou era, antes desta macacada toda agora de Covid, o cinema. Uma cinemada por semana, que é a única altura em que eu desligo o telemóvel, portanto, não digo pôr no silêncio, desligo, mesmo desligado. Aquelas 2 horas ali numa sala escura. Vou sempre ao cinema à hora do almoço, porque a sala está vazia. Normalmente estou eu, mais 2 ou 3 senhoras e senhores reformados, mas a maior parte das vezes estou mesmo só eu. Quando é assim um filme mesmo espetacular, um gandaval de pipocas e Coca-Cola, mas evito porque senão o gajo fica com uma grande pança, mas quando o filme merece assim um Star Wars, uma coisa dessas, tem que ser. E admito que essas 2 horas valem-me pela alma, aquilo é absolutamente impagável. Agora, claro, estamos todos confinados e olha, acabou-se o cinema em março. Então, e o facto de ter sido estafeta na Bolsa de Chicago também foi uma coisa para tu, aquilo que é bom para mim me faz sentir bem, vale tudo? Como é que uma pessoa... Como é que isso aconteceu, Sim. em primeiro lugar? Deixa-me só, antes dessa coisa, portanto, tu tens uma empresa de captura de tubarões, criaste uma sex shop, foste estafeta na Bolsa de Chicago, catequista, afinal, mas quando tu eras pequenino, o que é que tu querias ser? Eu queria ser o Mr. Hooper, que é o cientista do Jaws, do filme do tubarão, tá boa. que estuda tubarões e tal. Portanto, era isso que eu queria ser. Ok. E isso conseguiste rapidamente, não é? Portanto, isso foi fácil. Isso foi o fácil. Esse foi o meu objetivo mais fácil de todos. Isso é a personagem do Richard Dreyfuss. Isso, exatamente, tal e qual. Okay. Exatamente. A cena de Chicago foi... O meu pai estava no que se chama o trading, ou seja, compra-venda, não sei o quê. Neste caso de commodities, ou seja, cereais, arroz, mandioca, cevada, milho, trigo, não sei o quê. E comprava-os aos navios. Portanto, o meu pai comprava um navio de trigo não sei quantos, que vinha, sei lá, da Austrália, da Tailândia, eventualmente posso estar a dizer um disparate e estes países não terem trigo, mas não interessa. E o navio chegava, atracava ali na Tagol, que são aqueles silos muito grandes que se vê quando um gajo atravessa a ponte 25 de Abril. Sim. Portanto, quando um gajo vai em direção ao sul, certo? Do lado direito, tens ali uns grandes silos. Exato. O meu pai comprava navios que atracavam aí, despejavam o trigo, que depois era vendido por todos os produtores de rações, etc., de Portugal. Ora, o meu pai trabalhava com uma empresa americana, que era, no fundo, a Conagra, que era a mãe que comprou a empresa onde o meu pai trabalhava em Portugal. Estabeleceu-se ali uma relação muito simpática com um americano, Jake Vrabel, de Chicago, que trabalhava na Bolsa, que vinha com muita frequência a Portugal. E à boa maneira lusitana, o meu pai nunca tinha tipo jantares de negócios só com ele. Levava a mulher e os 2 filhos atrás, sempre. Então, eu e o meu irmão começámos a ficar amigos do Jake, que quando vinha nos trazia brinquedos, trazia-nos bonecos de G.I. Joe e não sei o quê. E isto foi uma relação que começou quando eu teria 6 ou 7 anos. Eu fui crescendo e às tantas o Jake vira-se para mim e para os meus pais e pergunta: quando tu fizeres 17 anos, se quiseres, vens passar um mês em nossa casa e és runner lá na Bolsa. E eu, claro que sim. E lá fui eu, 89, 90 e depois saltei um ano, 92. Portanto, esses 3 verões... Olha, 89 foi precisamente o verão antes de ir para a universidade. Portanto, a seguir foi ao segundo... sempre nos verões. Exatamente. E lá fui. Evitaste os invernos que se dizem rigorosos em Chicago. Sim, mas vou-te contar, o verão não é melhor. Estamos a falar daquele calor assim, tipo Kuwait, de 45 graus, que aquilo até mete medo. Correto. A diferença é que nos Estados Unidos, e na altura, como vocês podem imaginar, um gajo ir do Cartacho para Chicago em 89, é assim uma cena. Portanto, um gajo tinha que andar sempre de casaco, porque entravas em qualquer sítio e era um gelo de estalactites a formarem-se no nariz imediatamente. Só nos poucos minutos que andavas na rua é que um gajo de facto tinha calor. Porque dentro de casa estavas de casaquinho, como se estivéssemos aqui no outono, porque era tudo aquele ar-condicionado à americana, tipo a 15 graus, para estar toda a gente congelada. Espera aí, tu estiveste em Chicago, 89, 90, no início dos anos 90,
E com o Sim. teu currículo todo, tu não arranjaste maneira de participar também num jogo com o Michael Jordan? Ou isso aconteceu e tu simplesmente ainda não revelaste? Opa! Olha, não, vocês agora vão se rir ou chorar, não sei. Eu nunca liguei absolutamente nada a desporto, mas eu sou possivelmente o gajo menos desportista do mundo. Eu só sei que futebol se joga com tacos, por exemplo. Não tenho mesmo noção de nada. Mas agora que falaste nisso, devo dizer que ando a seguir no Netflix aquela série, o The Last Dance, Sim. e estou a adorar, man. Pois, isso É uma história super interessante. E apesar de aconteceu-me o nunca mesmo. ter tido... Os meus colegas, por exemplo, quando eu fui a Chicago, eu dividi a casa com um colega meu, o Tiago Teixeira, de Queluz, que jogava basquete. E o Tiago implorou-me para lhe trazer uma jersey 23 do Jordan, não é? Que eu trouxe. Que me deu uma trabalheira infernal e que custou um disparo de dinheiro. O gajo nem tem noção do presente que me pediu. Mas eu trouxe-lhe. Porque o gajo seguia os jogos da NBA e não sei o quê. Mas eu, quando ele estava a ver os jogos da NBA, eu estava no quarto a jogar no computador, a fazer outra treta qualquer, porque não ligava nada, man. E ainda hoje nunca tive cena nenhuma com desporto. Não me perguntem porquê. Mas pronto. No entanto, caças tubarões. Bom, Que de certa forma é uma espécie de atividade física, não? Sim, verdade. Quanto da tua vida é que foi definida pelo Jaws? Opa, muita, mas muita mesmo, muita mesmo. É que foste estudar tubarão e depois foste caçar o tubarão, que é a maior parte das pessoas que estudam não caça, não é? Não, mas atenção, nós não caçamos tubarões, nós fazemos duas coisas, Uma, nós vamos à pesca de tubarões para fazer o chamado tag and release, mas isso é atividade de investigação, ou seja, pescamos os tubarões, marcamos o bicho, libertamos. Pronto. Tenho ali, olha, por acaso está ali na sala, mas podemos mostrar uns cartõezinhos de amigos meus que continuam essa atividade. Eu hoje em dia faço isso de vez em quando, mas estou sempre a impulsionar e a promover isso nos clubes de pesca desportiva, a malta pescar, marcar e libertar. E honestamente é uma tarefa fácil, porque hoje em dia a esmagadora maioria das pessoas fazem isso. São muitos poucos os palermas que apanham os bichos e os matam e trazem para terra. Pronto. Portanto, essa é uma cena. Até porque agora dá para tirar fotografias a bordo com facilidade, porque há 20 anos atrás não dava, não é? Tal e qual, exatamente. A malta hoje tira a fotografia, Facebook, Instagram, pumba, e o bicho vai à vida dele, todo de maravilha. Pronto. Essa é a atividade, enfim, científica e que um gajo faz pro bono, não é? À borda, com marcas que vêm dos Estados Unidos, também elas enviadas à borda. Depois, comecei a Flying Sharks, que basicamente em 2006, que faz o que eu fazia no oceanário, mas, portanto, eu no oceanário era responsável pela compra dos bichos. Portanto, eu ia apanhá-los na nossa costa, ou comprava de empresas dos Estados Unidos, da Austrália, etc. E admito que aquilo era um negócio interessante e as faturas eram muito altas. Na altura eu estava no lado comprador, não é? Claro. E comecei a perceber, esta porcaria se calhar é mais gira do que andar a vender cuecas e sutiãs. E online. Já lá vamos. Exatamente. Mas deixa-me cá. E então, em 2005, comecei a dar aulas em Peniche, portanto, saí do oceanário full-time. Ainda continuei lá uns anos como consultor externo, mas na altura já no departamento de marketing, tratava do website e da loja, etc. Comecei a dar aulas e no ano a seguir comecei então a Flying Sharks, em que, sim senhor, apanhamos peixes, invertebrados e tubarões, ocasionalmente, vivos, e mantemos-nos durante uns dias, estabilizamos a bicharada, damos medicação, se for necessário, etc. E depois mandamos então para aquários. Mas atenção que só para aquários assim de grande perfil, tipo oceanário, etc., com um bom departamento de educação. Posso-vos dizer assim já de caras que aquele circo horroroso que anda para aí de um caminhão com um tanque de tubarões de um lado para o outro, esses gajos todos os anos vão comprar tubarões. É um circo de tubarões circo aquático, uma coisa assim. Uma biblioteca itinerante, mas de tubarões. Tal e qual, como da Gulbenkian, que eu ia lá no cartaz, absolutamente, tal e qual. Esses gajos todos os anos me tentam comprar tubarões. Porquê? Porque todos os anos lhes morrem os tubarões. Todos os anos me abordam através de pessoas diferentes, para ver se me apanham. Mas eu já sei, a encomenda são tipo 3 ou 4 tubarões de pontas negras, pequeninos, pedem sempre pequeninos, claro, porque o bicho depois cresce e tem que o mandar para uma barragem ou uma coisa qualquer,
Enfim. Uma barragem! Estás a dizer que há Não, tubarões estou a de inventar. barragem. Arrependi-me assim que disse. Uma barragem tem água doce e se eles pusessem Não, os desgraçados estava a dos ficar bichos, eles preocupado. morriam. Eu Não, estava tranquilo se fosse aí, agora se fosse na Costa da Caparica, na altura, na época balnear, se calhar era. Eu mas isto pensava são que era bichos. pela sanita abaixo, que era a maneira mais. Mas pronto, é essa malta, não vendo, nunca vendi, nunca vou vender, tal como não vendo, pá, já houve uns russos malucos há uns anos que me tentaram comprar golfinhos. Um golfinho é um bicho que é vendido por 1 milhão cada um. Atenção, cada um. E eu E que eles sei agora onde estão a os posso passar ali no apanhar. Tejo outra vez, portanto, se Já, calhar. É mais exatamente. fácil de desapanhar agora. Tal e qual. E Portugal não permite. Aliás, a maior parte dos países civilizados não permitem. Não teria sequer uma licença para fazer isso. Mas há sítios onde dá. Podia ir ao Japão, etc. Portanto, é uma operação que eu conseguiria fazer, sem grande dificuldade, para ser sincero. Mas não faço. Nunca fiz, nem nunca vou fazer. Portanto, o que nós fazemos, eu sei, tem alguma carga de controvérsia, porque estamos a tirar os coitadinhos dos peixinhos do mar e a pô-los dentro de umas caixas. É lixado, pois é. Mas estamos a colocá-los em ambiente muitíssimo controlado, com muito espaço, onde lhes dão comida, etc. E onde estão à guarda de pessoas que usam esses poucos animais para transmitir uma mensagem de conservação e de educação e tudo isso. Portanto, eu consigo conviver com essa ideia. Tu consegues filtrar então os teus clientes, portanto, se te aparece aí um restaurante de sushi no Japão a pedir-te Claro. um atum de 300 quilos qualquer, como é que tu fazes uma cena dessas? Aí Não. isso deixas para quem se dedica à pesca. Sim. Não, olha, ironicamente, um dos nossos principais parceiros é precisamente uma empresa de Olhão, a Tunipex, que pesca atum e que exporta-o para o Japão. Mas lá está, eu trabalho com esses gajos já desde os tempos do Oceanário, muita da bicharada do Oceanário foi apanhada pela Tunipex, inclusivamente foi montada uma estação em Olhão para manter os peixes durante algum tempo, para se estabilizar, antes de virem para Lisboa, e essa estação depois passou para a Flying Sharks, inclusivamente, que foi um gesto super generoso, quer do Oceanário, quer da Tunipex, e que eu aprecio intensamente. Mas estava eu a dizer que trabalho com a Tunipex há muitos anos, porque é malta que trabalha de uma forma muito conscienciosa, mas muito mesmo. Eu já estive no barco com eles dezenas de vezes, em que são apanhados acidentalmente golfinhos, portanto aquilo é uma armadilha gigante que está no mar para apanhar atum. Mas depois apanha peixe-lua, apanha tubarões grandes às vezes, apanha um tubarão-baleia uma vez, apanha golfinhos, etc. Mas toda essa bicharada é libertada. Toda. E os gajos levam essa treta mesmo... Bom, não é uma treta, mas pronto, percebem o que quer dizer. Levam isso muito à sério, muito mesmo. E, portanto, sim, convivo pacificamente com isso, até porque toda a atividade deles é muito controlada pelo ICAT, que é a International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna. Portanto, os atuns todos que saem de lá são contabilizados e levam um número, não sei o quê. É uma atividade muito regulada. Por isso, tranquilo. E peraí, estavas a falar dos atuns. Quer dizer que o nome da tua sex shop, que é a La Lunga, que ainda está mais ou menos em atividade, não está? Foi uma homenagem à Tunipex? Ou... Não, mais ou menos. É de facto, e és uma das muito poucas pessoas que sabe isso, muitos parabéns, é o nome científico de um atum, do Tunus alalunga, que é o voador. Em latim, alalunga significa membro longo, e o voador tem umas vantagens sim. Ora, está. Era a minha alcunha em balneários. Tal e qual. Quando a minha parceira, quando começámos a Alalunga, sugeriu Alalunga, eu pensei imediatamente, mas pois claro que sim, obviamente que esse é o melhor nome que se pode imaginar. Mas honestamente gostámos da sonoridade de lingerie Alalunga, achámos que rolava bem, e foi ideia dela inclusivamente. Mas pronto, hoje em dia esse negócio bombou ferozmente durante muitos anos. O pico foi 2002. Em 2002 eu estava a tirar 5.000 euros por mês da Alalunga, uma coisa absolutamente colossal. Que era só online, portanto não tinhas uma loja física, nada. Exatamente, nunca tive.
só online. Agora, fornecia muito lojas físicas. Muitas vezes andava com o carro atestado, pá, de vibradores e cuecas e contas anais. E polvos. Uma vez foste mandado parar, uma vez com um carro cheio de vibradores. Por acaso não. Mas ia muito à cruz de pau, curiosamente, com caixas cheias de lubrificante anal. Lá para uma loja que as comprava assim às 500 besnagas de cada vez. 500 besnagas de lubrificante, 2 peixes-espada, uma raia. Não, vocês não estão a ver a minha faturação. Eu na altura ainda não tinha a empresa Flying Sharks Limitada. Portanto, a minha faturação era em nome individual. Portanto, faturas João Pedro Santos Correia, com o meu número de contribuinte. A minha contabilista fartava-se de rir, porque entravam umas faturas de um transporte de cavalos, umas faturas de vibradores, umas faturas de consultoria não sei para onde, a minha avença mensal com o oceanário, toma lá mais polvos, toma lá mais uns dongs não sei o quê, strapons. Portanto, aquilo era... Ela devia pensar, este mafioso tem as ideias mais parvas para limpar dinheiro, é impressionante. Isto chama imensa atenção. Não, aquilo, a declaração de IRS era anexo atrás de anexo, atrás de anexo, para tentar encaixar aquela macacada toda. 500 cais diferentes, não é? Exatamente. Não, houve. Agora que falas disso, tinha o melhor CAI de todos, que era o... Como é que era? Espera, olha... Prestação de serviços não especificados. Pronto. Maravilha. É inegável. A enterrá-la e desfazê-la com ácido na banheira dá para tudo. Depois tinha comércio grosso não especificado. Pronto. Sim. Portanto, lá está. É grosso, normalmente. A serra e o caixão estava tudo enquadrado. Uhum. Era super fácil. Olha, então diz-me lá, o que é melhor para engatar gajas? É dizer que apanhas tubarões, que és dono de uma sex shop ou que és biólogo marinho? É porque tu deves ter muita facilidade, até porque a tua, na contracapa de um dos teus livros, na badana, está escrito: fazem dele um professor, um empresário e um ser humano curioso, incansável e sempre aberto ao futuro. Eu acho que isto foi tirado do Tinder, mas pronto, tudo bem. Mas... para engatar gajas, o que é melhor? É dizer que um gajo apanha tubarões, tem uma sex shop ou biólogo marinho? Olha, digo-te já, essa é fácil. A primeira pergunta é fácil. A resposta é all of the above. Todas as anteriores. Porque, olha, eu conheci a minha mulher, com quem estou casado agora, e temos um bebê maravilhoso, o Nicolás, que está quase a fazer um ano, quase, daqui a 2 semanas faz um ano. Conhecemos online, no OkCupid. Por acaso, a minha experiência de Tinder foi curtíssima. Tive 2 ou 3 dates, não sei o quê, mas não, aquilo, não me perguntes porquê, mas nunca me puxou assim muito por mim. Mas o OkCupid, que tem inclusivamente uma TED Talk, epá, e olha, o pessoal que nos esteja a ouvir... Não é pessoal que esteja a ouvir, há aqui pessoal a quem se pode interessar, nomeadamente a mim e ao cabelo que está aqui. O Judas está a tirar apontamentos já. Está a escrever no computador. Não, a sério. 50% deste ecrã está muito atento. Está curioso. Ao tema, exatamente. Não, o OkCupid tem uma TED Talk, um dos criadores. Aquilo tem um algoritmo. O conceito é extraordinariamente simples. A pessoa cria um perfil, ok, é igual, até aqui é igual a qualquer site de online dating, mas depois aquilo tem questões. E a pessoa é voluntária, mas é claro que funciona melhor se responderes a essas questões. Pá, eu no verão de 2012 tinha-me divorciado, estava ali um bocado em baixo, não sei o quê, e conheci uma pessoa que estava, ela própria, no OkCupid e recomendou-me, então porquê é que não te metes lá, não sei o quê? E lá meti eu. Bom, o meu perfil, para responder à questão do Finório no início, tinha tudo, portanto, tinha a sex shop, tinha os carros desportivos, tinha as fotografias com tubarões e no mar e não sei o quê, tinha tudo, os meus filmes favoritos, fã de Star Wars, sei o Jaws todo de cor, tudo, estava tudo lá. Peraí, sabes o Jaws todo de cor? Quer dizer, as falas todas? Consigo, na boa. Conseguia recitar o Jaws do princípio não é ao muito fim. rico em fala do Jaws. Sim. É mas tipo, vamos abrir e fechar a praia. Não, vamos abrir a praia. Mas conseguia. Mas pronto, mas depois o OkCupid tem questões que podem ser coisas simples como preferes Coca-Cola ou Pepsi? Ou acreditas em Deus ou não? Acreditas na pena, és a favor da pena de morte ou não?
epá, respondes a 10 questões, 100, 1000, 2000 e depois aquilo faz-te um match entre as pessoas, não é? Tipo, e eu cheguei a ter match de 99% com algumas pessoas. E depois tens o fenómeno engraçado que é, às vezes tens um match de 99%, vais tomar um café com a pessoa e não há spark, não é? Não há faísca, pronto. Intelectualmente é interessante, a conversa é estimulante, mas fica por ali. Epá, e às vezes tens um match de 73% e aquilo é assim uma coisa avassaladora. Portanto, não vos vou mentir que a minha experiência de OkCupid, a partir de 2012 até conhecer a minha mulher, deu para encher aí o segundo volume da trilogia Sex, Sharks and Rock and Roll, porque foram histórias que muitas nem sequer estão nos livros, por motivos variados. Mas Talvez seja melhor que tu tens um ar meio lascivo, nota-se bem que deves ter aí uns capítulos censuráveis, digamos assim. Enfim, Correu tudo bem, tinhas muito acesso a lubrificante. Portanto... Isso, ora aí está. Portanto, sempre tinha acesso a preço de revenda, portanto estava na boa. E dava para fazer depois review dos teus produtos sem estares a falsificar, não é? Tipo, experimentaste Sim, mesmo. testado. Tal e qual. Portanto, sim, esse site de facto foi uma experiência enriquecedora. Epá, olha, e conheci muitas pessoas, tive vários relacionamentos, alguns longos até, de mais de um ano, de viver com pessoas, etc. Até, de facto, conhecer a Nina, que foi assim uma paixão completamente alucinada, que dura, graças a Deus. Temos o nosso Nicolás e olha, foi assim que nós nos conhecemos. Uhum. Yeah. E tu mencionaste carros desportivos, portanto, aquela tua analogia da Fórmula 1 também era uma paixão a par com o Jaws, está-me a parecer. Epá, sempre, sim, quer dizer, que gajo é que não gosta assim de um Porsche, não é? Eu acho que não. São ainda mais raros do que os que não gostam de desporto como eu. Mas sim, sempre tive assim a macacada dos carros desportivos. Hoje em dia já não tenho, portanto, entre a vida, olha, um gajo vai noutras direções e isso de repente deixa de ser tão importante. E um ovinho não cabe num Porsche, não é? Exatamente. E tal e qual. Mas durante ali uns anos, sim, tinha ali o meu bólido de fim de semana que estava na garagem, mas que tirava-lhe o pó para os meus dates malucos, claro, era outra cena no perfil do OkCupid e um jantarinho romântico tinha que ser sempre na máquina maluca, claro que sim. E no meio disto tudo, o que é que ainda te falta fazer? Olha, já plantei uma árvore, já plantei várias árvores, já escrevi vários livros. Portanto, eu estou feliz, mano, eu estou feliz. Então, olha, agora agrada-me, eu sei que isto vai soar a conversinha de chacha, mas agrada-me ajudar outras pessoas. Olha, quero que a Flying Sharks cresça, claro. Não só para a minha estabilidade financeira pessoal, mas também para a da malta que trabalha comigo. Somos uma equipa pequena, somos 8 malucos. Olha, quero poder pagar-lhes um ordenado cada vez mais alto. Quero que toda a gente tenha estabilidade e que também eles, que são todos mais novos do que eu, possam comprar uma casa, constituir família e tal. E estamos fixe. Não pagamos malzota às pessoas, também não somos a Microsoft, mas o pessoal é bem tratado. Mas quero tratá-los cada vez melhor e admito que esta vertente nova tem-me convidado para ir a empresas, instituições, universidades, etc., contar um bocadinho a história da minha vida e eu tento condimentá-la com alguns conselhos, não é? Alguns conselhos de vida e motivar um bocado as pessoas e não escondo que essa nova vertente da minha carreira, digamos, tem sido super divertida, tenho conhecido pessoas interessantíssimas, não escondo que gosto de estar no palco, de microfone na mão, a contar as minhas macacadas e a interagir com as pessoas. Depois, normalmente é uma palestra tipo de 1 hora, ficamos às vezes 2, 3 horas na conversa, vou jantar com o pessoal, não sei o quê, e é sempre um dia muito bem passado. E adoro essa interação. Sabes que nós estamos habituados, para já há aqui uma coisa que eu não estou a saber lidar muito bem, é que tu pareces-me um cidadão muito bom, muito aceitável. Credo. E nós estamos habituados, para já costumamos estar cá os 3, logo aí o nível é muito baixo. Os 3 juntos não fazemos uma coisa de jeito. E quase sempre temos convidados que são crápulas ou que não são nada especial. Portanto, eu se calhar tenho um desafio para ti. Ai, Jesus. Que é, eu preciso de fazer de ti uma pessoa pior. Ai, credo.
Isso não é difícil, mas com isso talvez contribuir, e eu acho que tu vais concordar comigo. Eu quero planear contigo e provavelmente com a tua equipa de 8 pessoas. Uhum. Eu não sei se isto vai dar um aumento no ordenado deles, mas pensamos nisso depois. Eu preciso, acho que estava a pensar que podíamos combinar um assalto Uhum. em grande. Tu que és Ok. um adepto de carros desportivos, de Logística. certeza que viste o Gone in 60 Seconds Pois claro, o Nicolas. várias vezes. Claro, que a Eleanor. Grande E então, Quase que o sei de cor. Quase. exato. A gente Quantos minutos já ouvi? Havia numa cena num carro, que também acho que é 60 Foi isso que eu te fixei do filme, realmente foi só isso. Das linhas ali, sim. porque isto vai ser exatamente nesses mesmos moldes. Isto vai ser um boost Isso. de uma noite apenas. Portanto, vai ter que ser feito um trabalho de investigação. Isto Claro. para quê? O meu objetivo é este, e eu acho que tu vais sentir uma certa empatia pelo meu objetivo, que é acabar com as touradas. Oh, meu caro amigo. Pois, Lá. já lá vamos. Isso, já está. Por isso é que foste para Lisboa, foi. Dizeste o cartaz, não foi? Porque na tua biografia, não sendo eu, não vou estar aqui a fazer de conta que sou, não sou a pessoa mais contra a tourada que existe, mas também estou longe de ser a favor. Mas, portanto, vamos preparar uma equipa, e eu estive a pensar bem nisto, como é que se acaba com as touradas de vez? Yeah. Se há coisa de que as touradas precisam é de touros. Ok. Sem isso, embora haja para aí uns Ver onde é criativos, que isto vai. Estou a gostar. embora haja para aí uns criativos que conseguem quase fazer umas coisas no Canadá ou não sei o que, assim, umas coisas faz de conta. Yeah. E então, numa noite apenas, vamos lá ver, também não estamos a falar com um cidadão qualquer, tu estás habituado a lidar com animais ao nível do selvagem, Aí portanto, está. também não te borras com qualquer bicho. Lindo. Um homem Roubamos os todos. era de facto isso. Era, numa noite, vamos roubar os touros todos, num esforço está concertado. Portanto, não vale a pena. Eu ainda fui ver o número de praças de touros que existe e ainda são umas boas dezenas no nosso país, portanto, por aí não nos safávamos. Ainda fiz uma busca para saber o número de touros que existem em Portugal, mas Não são muitos. não Deve faço ser ideia. 500, 70. Pronto, Digo eu, não sei. 500 dá, portanto, a dividir por 8 mais nós 3, 11, ora 80, cada um gamar 70 touros numa noite, está fixe. Não está mal. Yeah. Não está mal. Num Porque é que eles estão normalmente todos refeitório. juntos, né? Estão em ganadarias. Certo. Mais isso. Portanto, ou seja, isto faz de ti uma pessoa pior num aspecto, o que é bom para seres uma pessoa mais equilibrada, Para contrabalançar, exatamente. porque let's face it, também estás a meter um bocado de nojo, quer dizer, faz muita sim. coisa e muita É coisa muito boa, pá, pronto, vamos lá, ok? Mais Depois, lubrificante anal nisto. talvez seja, tiraste umas palavras, não vou dizer da boca, mas portanto, Correram-te as palavras. não sei se queres depois contactar alguém lá das tuas amigas do OkCupid que possam ajudar, nem que seja a distrair os ganadeiros e os proprietários, não sei o quê. Tudo se faz. Portanto, numa noite, um boost de uma noite apenas, portanto, da meia-noite às 8, metemos os touros, sei lá, eu ia dizer dentro de um contentor de um barco, mas parece muito estúpido. Aliás, tudo o que está para trás não é estúpido, não é? Pronto. Perdão. Nessa noite, isto porquê? Porque tu também tens tu tens uma grande simpatia pela tourada, não é? Pá, tu não me digas nada. Eu gosto muito desse plano e digo-te já como é que a gente o põe em prática. Olha, o João é fácil. Arranjando um monte de cães escancelados e pondo-los à frente dele. Já sabe que a postura dele vai ser ficar de mãos nos bolsos sem fazer nada. Pronto, está resolvido. Esse já está ocupado, já está distraído. Temos que continuar com o nosso plano. Depois, os outros, agora esta parte vai-vos chocar, provavelmente, mas sacamos os touros todos, sim senhor, metemos-los num santuário, começamos aí uma operação de crowdfunding, e arranjamos ali uma espécie de um Badoca Park só para touros, mas sabes como é que a gente vai sustentar aquilo? Nós depois comemos os touros, que é isto que as pessoas não percebem, é que toda a gente me diz:
É que se acabarem os touros, ou se acabarem as touradas, acabam os touros. Epá, não senhor, a malta pode comer os touros como se comem os outros bichos todos da raça vacas, bovina. não é? Porque Pois. eu odeio tourada, odeio visceralmente. Mas Mas não sou gostas de bife? vegetariano. Aí está. Claro. Eu estou sempre a dizer aos meus amigos vegetarianos anti-tourada, por quem eu tenho o maior respeito, mas eu digo sempre aos gajos, malucos, vocês não estão a conseguir ganhar esta luta porque vocês estão sistematicamente a misturar a luta anti-comer carne com a luta tourada. Isso são duas questões completamente diferentes. Claro que são, claro que são. Estou sempre a dizer aos gajos, pá, se nós estivermos num avião e ele se despenhar e cair numa ilha deserta e houver lá um touro, vocês ficam com os cocos e as mangas. O entrecosto fica para mim. Portanto, isso que fique bem claro. Vendemos a carne dos touros bravos, que ainda por cima é uma carne premium, não é? De um bicho free range que anda ali a comer relva. Criado na a comer natureza, Certo. tudo. E depois e temos que dar mais potência, até vendemos na sex shop, se for Sim. preciso. Tal e qual, tal e qual. Aproveitas Por tudo, exemplo, moes os cornos e não sei o quê. tal e qual, man. Eu não tenho problema absolutamente nenhum em criar touros bravos. Se eu tivesse tempo, capital e disponibilidade mental, eu criava touros bravos só para os matar e vender a carne dele, só para demonstrar aos parolos dos moras e bastinhas e zoios e não sei o quê, que são tipo 6 ou 7. Um gajo vê os cartazes das touradas São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Tu escreves na mão com uma É os caneta filhos, dos depois... apelidos que lá estão. Pronto, e depois vem dizer, é muito desemprego se acabarem as touradas. Muito desemprego. Cabem na palma de uma mão as famílias que vão ser afetadas por esta merda. Estão a brincar comigo. Mas, A maioria dos forcados são amadores, ainda por cima, não é? Mais essa. Caso recebem umas Bom, flores, já vão com sorte. Portanto, vendíamos a carne de touro bravo para o Corte Inglês e para sítios caros e para restaurantes assim com Sim. estrelas Michelin e não sei o quê. Está feito. Pronto, e Os temos túbaros touros para a China. livres, E as tal e vezes. qual, que andam aí malucos a montarem as touras e felizes da vida. E olha, quando chegar ao fim quando chegar ao fim da linha, pois enfim, lá terão um final digno, humano, rápido, indolor. Não há de ser seguramente com um gajo de colãs cor-de-rosa e sabrinas a espetá-lo durante 45 minutos ao solo para depois ficar um fim de semana cheio de varjeiras e a crescer em larvas nas feridas até o veterinário o matar na segunda-feira. Porra, estou a brincar comigo, porque esta porcaria é Portanto, bárbara. A única coisa que resta é, vamos fazer o seguinte, começas a preparar a tua equipa, ok? Isso, já está. Combinamos depois várias reuniões por Zoom para nos dar formação a nós. Claro. Aqui por Zoom, a gente- Eu se calhar conduzo só carros, que eu não quero assim os bichos de Siga. touro, aquilo assusta-me um bocado. E depois, vamos marcar isto para quando? Vamos marcar isto para, portanto, em breve, daqui a poucos meses, eu acredito que uma boa parte dos cidadãos nacionais esteja outra vez limitado por um certo confinamento. Eu acredito que isso venha a acontecer. Ou seja, nessa altura, há menos É gente na capaz. rua. E mas já por- sei exatamente quando. Ouve, desculpa interromper-te. Força. É pelo Natal. Vamos aos centros vai ser aí, comerciais, vai ser apanhamos aí. os pais natais todos. Os gajos estão vestidos de encarnado, é só pô-los a correr, os todos vão todos atrás deles. Ou em direção. E o Pai Natal corre para dentro de um caminhão e os touros vão todos. Aliás, Está feito. Isto se é calhar, um plano bem, que não pode bem falhar. falado, ainda conseguimos o subsídio do Estado, porque os centros Isso. comerciais vão estar fechados, os Pai Natais não vão ter trabalho, portanto Tal ainda e qual. conseguimos ganhar um subsídio qualquer por estarmos a contratar está. pessoal desempregado de longa duração. Isto é verdade. Este engraçado. plano não Tá tem mal nada pensado, para falhar. Nada, Pronto. nada, nada. Ah, Só vejo. Soutores, com isto termino. Está feito. Ô, Judas, tu tens algum plano também de louco? Ou... Eu tinha um plano inicial que achei melhor alterar, porque... Não, porque eu vi tanta paixão pelo tubarão. É inacreditável. Porque o meu plano era então, tipo, ok, ele já fez esta coisa dos tubarões, agora vamos fazer uma coisa diferente para ser mais interessante, né? E portanto tinha pensado eu podia começar a fazer criação de vince, né? O vince ibérico está em extinção, Boa, ia boa. fazer Por criação que de não? vince e depois, isto tudo para quê? Para concluir num documentário que era o Duque dos Vince, ou assim qualquer coisa, que era para metermos no Netflix Por para que não? competir com o Tiger King. Que o Tiger King, que é uma obra-prima. sem Sim. dúvida. Eu gosto muito dessa ideia, Judas. Tu Mas dizes que acho ainda que tens agora- melhor? Não, temos que ir estás para a o pensar Shark mal. King, tem que ser o Shark Shark King. King, exatamente. Ah. Não pode ser, a paixão é muito grande. E isso há coisa que... Tu tens um tubarão em casa, não tens, João?
Epá, tenho vários de plástico que o Nicolás adora brincar com eles e mordê-los e arrancar-nos as Mas barbatanas. pronto. Embora o papá explique, não se arranca as barbatanas aos tubarões, é outro fenómeno muito tétrico que tentamos acabar com ele. Mas pronto, fazíamos um capital e tal, e tu montavas alguns no interior, à tua escolha, um aquário de tubarões, né? Assim, uma coisa. No interior. No interior, que é para ser mais Tiger King possível. Tá? Isso. E para ser fácil, toda a manutenção, etc., é tudo mais simples. Mas Não, fosse mas- ali para o Ribatejo, não é? Tu conseguias ainda. Vai, por dentro vai pelo rio, Fresco leva para água. a cinta. E depois aquilo tinha, tipo, e acompanhávamos todo o processo, desde tu apanhar o tubarão, tu levar o tubarão lá para dentro, de vez em quando havia sempre o risco, será que ele vai perder uma mão, perder Claro. qualquer coisa. O que é que não está bom para o nosso documentário? É o teu discurso. Muda-se já. Está muito complexo e... Eu nunca vi uma pessoa, nunca tivemos um convidado que estivesse tão disposto a acatar tudo aquilo que a gente As vossas sugere. ideias. Cruz, pensa bem o que se ainda queres alterar alguma coisa naquilo que vais dizer. Não sei, se calhar partimos Vamos de um cortar os dentro ou pilares dois. à ponte 25 de Abril. Está aqui o serrote. Pronto, bora. Partimos de um dentro ou dois, se calhar, e depois deixamos-te aí uns tempos na Amadora, se calhar para ficares com um discurso tipo nível Jorge Jesus. Aí está. Basta tentares não acertar nas concordâncias e a coisa vai. É suficiente. E pá, eu acho que conseguimos fazer aqui um belo documentário. Também tens que mudar o cabelo, Claro isso que está sim. muito normal também. Rapas Tá. Vais ter que pintar isso de azul. Ou, Dennis Rodman, exatamente. Dennis Rodman, uma homenagem ao Dennis pronto, Rodman. ok, pode ser por De aí. azul, Sim. como o mar e como o tubarão, é tudo Isso. isso. Azul marinho. E depois pode ser que, quem sabe, venhas a ter uma relação com a Madonna ou uma coisa parecida. Bom, Não, agora estou orientadíssimo. Os meus tempos de loucura nesse capítulo estão determinadíssimos. Estou muito feliz. Não quero cá macacadas. Olha, então deixa-me lá arriscar aqui. exato. Em todos os episódios do Tiger King, havia um momento em que tu terias uma frota de barcos, né? E quando ias apanhar um tubarão, dizias sempre: "We're gonna need a bigger boat." Claro. E depois ias a correr buscar o teu barco maior. Pronto, era só isso. Podes não acreditar, mas eu tenho muitos amigos geeks assim destas coisas e de tubarões e tal. Não há viagem nenhuma, mas é que nenhuma, que um gajo não esteja a chegar tipo ao porto para entrar no barco, alguém tem que dizer "We're gonna need a bigger boat." E depois rimos, fotos. Claro, É um gajo que quando chega ao mar já está todo bêbado também, não é? Claro, e depois a esmagar assim uma lata de Coca-Cola com a mão assim, para dar aquele ar. Só precisas estar sobra para sair do Porto, não é? Tal e qual. Um gajo só tem que estar lúcido para dar à chave, depois o resto é sempre a viagem. Vamos embora. Então vamos chamar a isto, como é que é, Judas? É o Shark King. ok. Shark King. Maravilhoso. Shark King. Olha, epá, eu estava aqui a pensar. A primeira coisa que eu Ai, pensei Jesus. que o João podia dedicar-se. Estamos em tempos de Covid, não é? Pá, ele homem tem de se meter também nisto. E o que é que eu percebi? O homem já se meteu nisto. Portanto, já temos máscaras Flying Sharks, não é? Corretíssimo. Com boca de Excelente tubarão, é preço. isso? Exatamente. Temos uma máscara lindíssima que tem o logotipo da Flying Sharks e assim uma dentadura muito gira. Vou já ver como é que é isso. Toma. Espera aí, olha, se vocês me derem 2 segundos, eu saio da divisão por e vou favor. falar. Homem, Por por favor. favor. E volta com a 5 máscara posta. 40 e tal Primeiro. minutos. Ok, então, cá está. É exclusivo. Pronto, É tão maravilhosa como imaginei. Sim, senhor. Aí está. Uma boca de tubarão. lindo. E a gente compra isso onde, João? É no... É um e-mail para a Flying Sharks, um e-mail para info@flying-sharks.eu ou apanhem-me no Facebook e no, enfim, Messenger, no que for. E só preciso da morada, nós metemos num envelope e mandamos. E tem tamanho de criança também ou é só... Por enquanto não, mas se calhar vou fazer, porque isso é uma pergunta que me têm feito com frequência, para ser sincero. Por isso, para já temos, pronto, é um modelo adulto normal, mas sim, mas isto tem saído, epá, e é verdade, com esta história, metemos no negócio do álcool gel e das máscaras, daquelas normais, e das luvas, agora ainda tudo maluco com as luvas,
Epá, e admito que nos Já tinhas um salvou. contacto no Latex, né? Tal e qual. E o próprio gel, de certa forma, também, não é? Quer Aí dizer, está, aí está. É só Sabem pôr como é que álcool. surgiu? Sabem como é que surgiu o contacto destas coisas? Isto, o mundo dá cada volta que nos passa pela cabeça. Nos meus últimos tempos de oceanário, eu tomava conta da gift shop, não é? E então, epá, eu tinha um relacionamento muito bom com os nossos fornecedores. Um deles, o Pedro, que nos vendia peluches, lontrinhas em peluche, pinguins em peluche, etc, etc. Peluches esses feitos na China. Ora, mesmo depois de eu sair do oceanário, a relação com o Pedro manteve-se e, inclusivamente, almoçamos a toda a hora e etc, etc. Ora, o chefe do Pedro, quando percebeu que a tempestade que aí vinha, percebeu que as máscaras, etc, estava tudo a ser fabricado na China, portanto, os gajos que antigamente faziam os peluches, essa produção parou toda, dedicaram-se às máscaras. Já está. Portanto, quando eu falei com o Pedro para perguntar como é que andavam os negócios e não sei o quê, o gajo diz, nós agora viramos para as máscaras, não sei o quê, eu, manda-me lá o catálogo. Pumba! Passado umas horas, tínhamos o catálogo no Facebook e já estavam as pessoas a começar a mandar e-mails. Bom, não vos passa pela cabeça. Ali, as primeiras semanas de maio, que houve o primeiro desconfinamento, foi, se a memória não me falha, a 18 de maio, a primeira fase de abertura, não sei o quê. Bom, aquilo foi, parecia que estava na universidade a fazer cafeteiras de café pela noite dentro, para conseguir... Eu acordei e vi o dia a nascer, sentado em frente a este computador, várias vezes, porque a quantidade de e-mail e telefonemas, o dia basicamente era o telefone, pessoas a encomendar. Portanto, os e-mails eu só dava conta deles à noite, tipo já depois da minha mulher ir dormir e do Nicolás estar a dormir, aí à 1 da manhã é que eu começava a responder a e-mail. Agora, pronto, o negócio está muito mais tranquilo, mas continua a bombar. Mas houve, em abril, a Flying Sharks passou uma fatura, Portanto, foi absolutamente dramático. Eu não estava a ver... Nós entramos na cena do layoff e não sei quantos, mas eu estava a ver isto muito a mal parado. Como é que eu ia pagar 8 ordenados ao fim de cada mês se continuasse a ter vários meses a passar uma fatura, não é? Não dava. Mesmo com o layoff, não ia ser possível de maneira nenhuma. Esta macacada salvou-nos, basicamente. Agora, o negócio dos peixes já acordou. Portanto, já voltámos a expedir polvos e ainda esta semana mandámos invertebrados para o Japão, os pepinos do mar, ouriços, não sei o quê. Já nos estão a pedir orçamentos... do mar, que é os ouriços que são complicados de apanhar também, não é? Aquele bicho que exige muito esforço. É um bicho muito rápido, exatamente. O pior. Um gajo está ali horas, anda cá, pepino, desgraçado. Mas pronto, esse negócio já recomeçou. Entretanto, o outro negócio das máscaras continua, agora numa fase mais de piloto automático, já não é de toda a alucinação que foi em maio, mas continua. Portanto, agora, olha, temos 2 negócios em um, e a coisa está a correr bem, não vos vou mentir que isto foi uma salvação. Olha, e tu, uma coisa, portanto, tu, no meio de muitas atividades, tu pescas também os tubarões e exportas, e tenho aqui 2 perguntas que queria fazer-te, ainda não tive a oportunidade. Uma é, tens ainda os membros todos, não te falta nenhuma parte do corpo, pois não? Tem tudo, tenho aqui uma cicatriz que não sei se isto se consegue ver, acho que a câmara não é grande coisa. Isso não conta, João, não venhas com essa. É uma dentadola, não sei o quê, mas é uma tristeza, exatamente. É um embaraço acima de tudo. Portanto, isso... Mas sim, tenho os dedos todos e está tudo aqui. Está tudo no sítio. Outra, tu nunca tiveste um pedido de um gajo tipo mesmo um crazy do género de Tiger King, tipo uma espécie do Mike Tyson a pedir-te um tubarão para a casa dele? Um vilão de James Bond. Um tubarão para providers na cabeça, eventualmente. Sem dúvida. Tivemos vários pedidos desses, principalmente para clientes no Médio Oriente. Tipo assim, palácios que queriam ter um tanque particular, não sei o quê. Claro. Não vendemos. Levamos essa regra mesmo muito a sério. Ou é uma instituição que está aberta ao público, com um bom departamento de educação e de conservação e que tem condições para manter os bichos, que isso é tão ou mais importante, portanto, espaço, bons protocolos de quarentena, um bom veterinário, etc, etc. Portanto, nessas condições, claro que sim, vendo e cobro bem cobrado, porque o nosso serviço, não me vou armar em humilde, somos muito bons no que fazemos. Pomos muito profissionalismo nesta porcaria, é mesmo um serviço de altíssima qualidade. Agora,
curiosos que querem ter um tubarãozinho a passar por trás da televisão, esquece, nem vale a pena pedirem, que não, nem Mas nem existem esses pedidos, não é? Portanto, sim, sem dúvida, a toda a hora. Quando tu dizes um serviço de altíssima qualidade, antes do Cruz passar à sua sugestão, é tipo basicamente o quê? Vocês têm um camaroeiro daqueles de apanhar peixinhos do aquário, mas em grande, é isso, não é? Basicamente é isso que vocês têm, não é? Olha, É assim uma vamos coisa ver. que dá para fazer assim e... Oi, está aqui, é isto, não é? É mais ou menos. Nós, olha, por exemplo, apanhamos os bichos de anzol. Na maioria das vezes, os tubarões, portanto, os outros peixes são apanhados com camaroeiros, como acabaste de dizer, é verdade. Mas os tubarões são apanhados de anzol. Epá, agora, todo o processo, toda a mecânica da nossa atividade é muito bem planeada. Claro. Aqui tenho que dar crédito ao nosso colega dos Açores, que gera a nossa operação nos Açores, o Rui Guedes, pá, que é um gajo muito meticuloso, que faz ali uns briefings muito bem feitos e que, basicamente, todas as operações são planeadas com um nível de detalhe que não vos passa pela cabeça. E esse detalhe tem como objetivo, muito simplesmente, proporcionar, no meio da chatice que é apanhar o bicho e pô-lo em retirá-lo do mar, que obviamente que não vou minimizar o pouco simpático isso não é agradável. mas é tentar que isso seja o menos traumático possível para o animal. Epá, todo o handling, todo o manuseamento é o mais cuidadoso possível. Por exemplo, nós somos assim todos muito entusiasmados e quando vamos para os copos falamos muito alto e somos uns malucos. Mas quando estamos a trabalhar, vocês não estão bem a ver, não se ouve um pio. Está tudo concentradíssimo, está tudo ali com um foco absoluto. Não há histeria, não há gente a correr, não há tontice. Há uma concentração total para fazer o trabalho o mais bem feito possível e da forma mais eficaz que for humanamente possível. E gosto de pensar que os nossos clientes, portanto, nós vamos a conferências de aquários, etc., e temos essa reputação, que é uma reputação que tem vindo a ser construída ao longo de, olha, já levo 25 anos desta porcaria, é aquela máxima americana do, como é que é? Work hard e play harder, não é? Portanto, se é para os copos, é para os copos. Somos os gajos que ficam na discoteca até mais tarde, mas que na manhã seguinte, às 8 da manhã, estão na primeira fila a ver as palestras todas. Mas quando é para trabalhar e muito a sério. E o pessoal reconhece isso em nós. Uhum. Olha, João, eu estava aqui, primeiro a achar um paralelismo interessante entre a tua profissão e a do Finório, não é? Porque também a ele são entregues autênticas feras que ele tem de tratar de uma forma que é desagradável, mas que é bem para o bem deles, não é? No meio daquilo tudo. Sim, é uma experiência traumática para eles e ele tem que tornar isso menos traumático, não é? Eu não uso anzol, mas... Mas olha, João, eu estava aqui pensado em várias... Um bocado... Quando a gente percebe que o Covid vai nos mudar a vida aqui durante um tempo e é bom pensarmos em alternativas. E tu és um gajo também que está sempre a ver aí a alternativa. E uma das coisas que eu tinha aqui apontada era a possibilidade de começarmos a exportar outro tipo de produtos, não só peixes, mas porque não forcados. Tu és um gajo do Ribatejo, não é? E isto é até um bocadinho onda da ideia do Finório, podermos começar a capturar forcados na natureza e enviá-los em caixotes também para a China, para a Tailândia, canis forcados e estoureiros. Acho que como animal de exposição pode também calhar muito bem. Não me choca nada. Eu diria que para esse o isco é pormos umas sabrinas e colãs cor-de-rosa pendurados, não é? Assim com um pauzinho. E vamos andando com eles e eles veem aquilo, colãs cor-de-rosa, e tumba. E depois fechamos dentro de uma carrinha Renault e siga. Mas tem que ser para sítios que os tratem como deve ser, não é? Onde lhe dêem umas flores, onde lhe batam umas palminhas. Não, e onde os vistam como agrobetos que são, com calças de sarja castanhas, isso. Com jaquetas aquelas parcas, não sei o quê. Pronto, acho que sim. Olha, uma ideia que eu acho, já tu tiveste um tempo nas Bahamas, não foi na estação de Bimini? Isso. Que é uma estação de biologia marinha dedicada aos estudos de tubarões, né? Tubarão Lima. Isso, exatamente. É isso. E, eu acho que nas Bahamas já há muita coisa em termos de turismo. Já conheces lá muita gente também. Era fácil para ti. Sabes aquele conceito de restaurante debaixo d'água, hotel debaixo d'água, etc. Casa de strip debaixo d'água. Por que não? Tu tens os contactos todos de certeza para isso acontecer. Está tudo no speed dial. Isso era facílimo. Isto é tendo capital, tu tens os contactos. Eu acho que isto tinha todo o sim. potencial e havia de ser o clube de strip mais espantoso do planeta. E uma parte boa é que
gajas feias podem fazer strip também, porque têm a máscara de mergulho. Está, tipo, Não, eu estava exatamente, tal e qual. a falar, não era, ou seja, tinhas um espaço, como tens restaurantes que estão debaixo d'água, ou seja, as pessoas não estão a mergulhar enquanto estão a comer, ou, percebes? Claro, não, eu Mas a percebo. stripper está debaixo d'água, não? Não, eu estava do lado de dentro também, mas se quiseres Não, do lado tá de no fora aquário. também pode ser. Aquário. Mas do lado de fora já se quer um bocadinho mais arriscado, depois com tubarões à volta, eu não sei, já se torna um público-alvo muito, muito particular, parece-me a Aí mim. está. Mas o que é que eu acho que era a cena, João, e que isto, pá, temos de aproveitar? As televisões estão em guerra, meu. E todos nós sabemos o que move este país, que são os reality shows. Isso. Opa, vamos meter gente famosa de biquínis Agora a estou gostar. tentar Agora estou a apanhar tubarões. Ok? E outra Estás a bicheza pensar bem. na costa portuguesa, não é? Estamos aqui a Uhum. valorizar o produto nacional, um bocadinho de educação ambiental, ao mesmo tempo é uma competição. Podemos também aproveitar para fazer product placement de sex shop. Não é? Toma. E isso até tornaria as audiências mais elevadas. Pá, e de repente temos aqui imagina o Flying Sharks TV. Não sei, pá, eu acho que não era preciso muita Oh, coisa. Por que não? Eu acho que é preciso um bom Claro que casting. Eu É que sou tivemos fácil, eu digo sim a tudo. É que se tivermos que escolher entre se é para estar de biquíni, uma Fátima Campos Ferreira ou Uma dessas que vai a esses programas todos, uma Finha de Jardim, já viste o que era? uma moça que fique como deve ser em fato de banho, pronto, isso tem que ser Eu avaliado. gostava mais de ver a Fátima Campos Ferreira. Em fato Vamos de embora. banho. Por que não? E com gajas cavalheiros todas em também. fato de Assim, banho, como já vi criminais. muitas. Eu Porque quero ver temos uma. que ser inclusivos, não é? Exatamente. Tal e qual. Era exatamente isso que eu estava a pensar da inclusão. Era mesmo isso que eu estava a pensar. Era mesmo isso. Olha, pessoal, vocês temos aqui mais alguma pergunta para o João? Deixa-me ver, mas eu penso. Eu tinha uma pergunta muito concreta, que é o Flying Shark. Eu não percebi, quando é que fundaste isso? 2006. E foi 2006. já depois de existir aquele filme do Tornado dos Tubarões, como é que se chama? Sharknado. Sharknado. Epá, nunca vi um Sharknado. Nem eu. Uma cena famosíssima e eu nunca vi nenhum. Mas, Mas tem vi os exatamente- trailers e sei do que é que trata. E Sim. o Ghost Shark, viste? O Ghost Ghost Shark, Shark é também bom. não estou a ver. Pá, eles Não matam estou um a ver. tubarão branco, assim, de uma forma muito Uhum. selvática, e depois fica um fantasma que aparece em qualquer coisa de água, tipo, aparece o fantasma, desde que haja água ele pode aparecer Epá. e matar. Mas é tipo, eu estou a lavar os dentes e ele pode aparecer aí. Pá, pode aparecer na sanita, pode aparecer na banheira, pode aparecer... Isso é maravilhoso. Tenho que Yeah. espreitar. É. Mas vi o Meg, claro. Nós Fantástico. também, nós também. Claro. Pá, o Jason Statham com uma arma de caça submarina atrás de um tubarão de 30 metros, eu tenho que ir ver isto, man. Isto vale a pena. E foste ao Está aqui cinema. uma produção. Ele matou com um bocado de ferro. Atenção. Tal e qual. Olha, Claro que sabes sim, lá que- estava eu com o meu balde de pipocas ali prontíssimo. Então recomendo que ouças o nosso último episódio, que foi precisamente nós volta e meia temos uma rubrica que chamamos Cinemazo, ou seja, vemos um filme francamente mau Isso. para depois poder falar francamente mal dele. E a Oh, semana Paulinho. passada gravámos precisamente sobre o The Meg, que é um filme dentro Sim, não do... é... dentro- e dentro não do é mal é horrível. péssimo. Mas é que é mau, mas não entra tipo no top 3 dos piores filmes de tubarões, estás a perceber? Isso Sim, é que é- verdade, verdade. há tão maus filmes de tubarão desde que fizeram o Jaws. Sendo o Jaws 3 um deles, atenção. Sim, o Jaws é o primeiro, os outros é tipo uma sardinha como ao feitio, quer dizer, não tem... O O Jaws 2, 3, 3 4, aquilo é uma tristeza. É um tubarão a fazer a vingar-se, né? Claro, é horrível. São muito maus. Sim, Olha, senhor. Pessoal, nós temos aqui alguma coisa, João, nós temos no final dos nossos episódios, por vezes recomendamos algumas coisas aos nossos ouvintes, que estamos Ok. a fazer, a ler, a ver. E pá, pergunto aqui aos meus colegas de painel se têm alguma sugestão para esta semana. Então, senhora, Conte lá. estou a rever, penso eu, pela terceira, quarta vez, já não sei, pelo menos Príncipe terceira, Final rever de Wimbledon, não sei o o Lawrence da Arábia, que está no Netflix, David Lean. que tem uma banda sonora do Maurice Jarre, assim uma coisa bem Uhum. jeitozinha. É o filme, segundo o próprio, em grande parte responsável
por o autor do Jaws, o Steven Spielberg, o realizador, a ser um cineasta, porque ele diz que ficou absolutamente fascinado com esse filme. É um filme monstruoso. Não é um filme, para mim não é um filme para ver todo seguido, porque são quase 4 horas, 3 horas e meia, coisa que valha. Portanto, estou a revê-lo aos bocados. E recomendo vivamente, porque tem algumas cenas que são absolutamente incríveis. Sim, é um filmaço, sem dúvida. E é uma boa analogia para o deserto da tua vida amorosa também, não é? É uma boa. Mas tudo Lá irá está. mudar com OkCupid. OkCupid.com. Ora, aí está. Faltava uma extensão. Agora, sinceramente, também um daqueles tipos que fez tudo na vida. Só faltou mesmo É um ter bocadinho. sex shop É um bocadinho. para fazer o Certo. Tens alguma eu agora sugestão, sim- Judas? Sinto muito pobre a minha sugestão porque não tem o Peter O'Toole. Desapontando nesse aspecto, eu tenho estado a ver o What We Do in the Shadows, a série. What We Do in the Shadows originalmente foi um filme, não muito grande, pequeno, de uns 40 minutos, assim, do Taika Waititi e do Jermaine Clement, que era basicamente um documentário a gozar, portanto não era um documentário a sério, com vampiros que viviam juntos, basicamente era isto. Eram 3 vampiros a viver juntos e, portanto, fizeram uma série com base nisso, portanto, desta vez em Staten Island, em Nova York. E pronto, é uns vampiros que estão já muito... já estão vampiros há muito tempo, não têm muita genica e metem-se em uma série de alhadas e pronto, é muito, muito, muito engraçado. E num episódio recente teve um conceito de vampiros, onde basicamente todos os vampiros eram atores que tinham feito filmes de vampiros, né? Como os atores respondiam pelos nomes próprios, portanto estava lá o Wesley, que era o Wesley Snipes, que estava Skype de dia e todos cheios de inveja porque ele estava de dia. E portanto assim, e depois o Tom e o Brad não puderam vir e estavam todos chateados, era este tipo de coisa. Isso dá em que plataforma? Está no HBO. Pronto. Boa. Esses gajos têm material muito bom. E o Netflix também. Isto não é do HBO mesmo, isto é do FX, mas eu cá em Portugal está no HBO. João, tu tens alguma sugestão? Alguma coisa que queiras a consumir? Olha, boa pergunta. Eu, de facto, olha, como vos disse há pouco, ando a ver aquela série do Netflix, o The Last Dance, a história lá daqueles anos dourados do Chicago Bulls. E estou, de facto, a gostar muito. É uma história interessante. O personagem, o Michael Jordan em si, é um personagem interessantíssimo. Assumo que já tenhas visto a da Fórmula 1. Olha, vi que um episódio. É dentro. Também... É que eu que não sou nem fanático nem do basquetebol nem de Fórmula 1, apreciei bastante as duas, porque mostram um lado que a gente raramente vê, não é? Claro. Não tenho que voltar a essa porque por qualquer motivo parei. Mas, olha, revi no outro dia, agora falando em filmes rapidamente, que está-se a tornar no meu novo Jaws, embora eu não queira seguir aquela carreira, o Interstellar. Tá bem. Do Nolan. Também. Um filmaço. Eu gosto bastante. Eu gostei muito e como vi foi o único filme que eu vi no IMAX. Eu nunca saí assim de uma sala de cinema. Até por a dimensão do ecrã, o tipo de filme que se presta a isso e a banda sonora. Saí de lá completamente. Meu Deus. E não acho que seja o melhor filme dele. Mas, sim. Não sei se é o melhor, mas é o meu favorito, acho eu, do Nolan. É um filme. O Batman é complicado, né? Pois, o segundo Batman. Olha, o segundo. Isso para João, tem de ser uma próxima vida que tu te dediques a essa carreira, parece-me que... E por que não? Ser astronauta? Por que não? Eu qualquer coisa que este homem diga que um dia eu ainda vou, eu acredito que aquilo vai dar, man. Eu tinha aqui nos meus apontamentos também uma sugestão estava ao lado para do Elon Musk no É isso. Uma sugestão para o João aqui que era exploração espacial, mas depois não, isso é muito Musk, já não vamos lá. Mas ouve, agora que estamos a falar disso, o mais próximo que já estive desse meio, que nos é muito distante a todos, infelizmente, estive num evento em Faro, foi antes da crise Covid, um evento lá de uma associação, não sei quem, era um dos oradores e outro orador, era um senhor neozelandês, se não me engano, Eric Seedhouse. E vocês sabem qual é a carreira do gajo? O gajo treina astronautas.
E pá, ficámos super amigos, estamos sempre a bater bolas no Facebook e tal. Se forem ao meu Facebook vão ver montes de comentários dele. Eric Seedhouse. Pá, e a carreira dele, o gajo foi marine, não sei o que, assim, um gajo todo em aço, e ele treina astronautas, vive na Flórida. Condicionamento físico, é isso? Sim, e psicológico também, não sei o quê. E o gajo tem sido agora muito requisitado pelas empresas privadas, não é? Pela Virgin e não sei o quê, porque essa malta toda anda a querer fazer voos, turismo espacial, tal e qual. E ele foi lá, o gajo tem para aí 28 livros escritos e publicados sobre espaço, aeronáutica e não sei o quê. Um personagem dos mais interessantes que eu já tive o prazer de conhecer na vida, e temos conversas super interessantes. Lá está, estes eventos que um gajo vai, conhecem-se pessoas absolutamente extraordinárias, pá, e um gajo que a vida dele é treinar astronautas, não é todos os dias que um tipo conhece alguém assim, não é? De todo. Olha, falando em treinos, a minha sugestão, Finória, vais-te espantar, eu vou recomendar paddle. Paddle ou paddle? Paddle. Estive a fazer, não é? Porque paddle é coisa para quem tem medo de fazer pedalar, ténis e que acha que o squash também é muito macho e tem de arranjar outras coisas. Mas ontem, por acaso, fui fazer um bocadinho de paddle surf e gostei. É o surf para velhos, pá, consegui pôr-me em cima daquilo, a prancha era resistente o suficiente. Foi. E foi divertido. Não, eu acredito que aquilo seja... É o surf que se faz quando o mar está flat, não é? É isso. E tem uma curva... Num laguinho, uma coisinha assim. E tem uma curva de aprendizagem simpática, aquilo provavelmente, não? Sim. Se tu na primeira vez conseguiste pôr em cima da prancha e remaste sem te divertir e divertiste, de Já certeza. sabes quase tudo. E caí, e as quedas são muito divertidas também. Tive umas quedas bem engraçadas. Sabe, mas a água é mole. O pessoal que estava na costa riu-se muito. A água é mole. Portanto, acho que foi fixe. Olha, recomendo também que aos nossos ouvintes, claro, que dêem uma espreitadela ao site da Flying Sharks. Sigam no Facebook também a página Sex, Sharks and Rock and Roll, que é aliás o título da trilogia do João. João, é trilogia ou ainda vem mais qualquer coisa daí? Não, esse, para dizer a verdade, está fechado, mas a sequela do Tubarões Voadores, portanto em português, já foi enviada para a editora. Agora vamos ver, que agora a onda está muito estranha, não é? Portanto, não é garantido que vai ser publicado, porque os gajos estão super criteriosos e eu entendo. Mas vamos ver, mas está escrita e entrei. Eu já ando a trabalhar no terceiro Tubarões Voadores, portanto é outra trilogia. Mas os Tubarões Voadores é mais ou menos um Sex, Sharks and Rock and Roll em português ou é mais filtrado? Epá, olha, aquilo foi escrito de memória, ou seja, não foi com a preocupação de seguir os 3 Sex, Sharks and Rock and Roll. Foi, digamos, são os highlights, portanto, são as minhas histórias favoritas. Há muita coisa que não está sequer nos Sex, Sharks and Rock and Roll. Há muitas coisas que são posteriores ao Sex, Sharks e Rock and Roll, portanto, que não poderia estar. Eu gosto de pensar que são livros completamente distintos e escritos até num tom diferente, porque o Tubarões Voadores acaba por ter ali um tom um bocadinho, lá está, motivacional, de explicar como é que comecei os vários negócios, com alguns dados técnicos até, de abrir a empresa e não sei o quê. Portanto, acaba por armar-me ali um bocadinho em professor. Portanto, são abordagens completamente diferentes. Resta descrever também um livro infantil. Um dos livros infantis mais engraçados que eu li com os meus alunos é O Tubarão na Banheira, que é um livro, se não leste, é muito engraçado. Vou procurar. É muito, um livro infantil, mas muito engraçado. E fica aqui o desafio, porque tu aceitas tudo também, portanto, olha. Fica, já está. Já estou no telemóvel, na Amazon à procura dele. Não sei se estás a perceber, mas nós temos aqui, nesta altura tu és o nosso projeto pessoal, ou seja, nós estamos a tentar mesmo que tu sejas uma pessoa interessante. Levar-me para o Dark Side. Exatamente. Já estás arrumado e tal, o filho, coisa, não sei o quê, mas isto a partir daqui é sempre a descer, não é? Estás perto dos 50 ou coisa que o valha. Sim, faltam 2. Portanto, pá, vai ser mais fixe, que a partir dos 50 diz que o pessoal começa a perder um bocado o filtro e aí o céu é o limite. Opa, isso é que vai ser. Olha, João. É um problema que eu sempre tive, é filtrar muito o que me vem à cabeça entre o que eu penso e falo. É uma chatice. João, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Um grande abraço, tudo continua a correr muito bem nestes tempos de luta aí. Pessoal, comprei também máscaras Flying Shark que são muito fixe e vão fazer aí sucesso. Principalmente não ter que mostrar os vossos dentes, mostram dentes de tubarão, como deve ser. Isso. São mais brancos normalmente? Muito mais brancos.
E, caros ouvintes, cá nos encontraremos na próxima semana com um tema que talvez não seja tão interessante, mas já sabem o que é que a casa gasta, não é? Não pensem mais nisso.